Boa tarde, galera! Boa tarde, sejam bem-vindos a todos, a todes. Venham, venham, que é dia de festa, é dia de alegria na Bahia. E hoje nós estamos com mais uma aglomeração literária, porque a gente gosta disso, né? Tá sentindo falta, né, minha filha? Então vem, vem, vem que tem mais para todo mundo. Hoje, a Mostra Literária de Salvador tem a honra de ter em sua mesa representatividade importa e começa na literatura infantil. Mas antes, eu, Helena Nascimento, tenho que agradecer a todos e todas que estão aqui conosco, colando, 45 profissionais colando conosco, além de AGL, assessoria de imprensa, do It Play, a Quântica Comunicação, que são nossos parceiros, muito obrigada. A primeira mostra literária de Salvador ocorreu em 2019, lá no Teatro SESI do Rio Vermelho, com o tema Literatura On e Offline. A gente estava adivinhando, porque com esse cenário de pandemia, de isolamento social, nós trouxemos toda essa diversidade para as plataformas virtuais. Trouxemos para cá, para pertinho de você. E você que está online, não se desconecte, porque nós todos estamos aqui e vamos bater um papo muito gostoso sobre as inovações, sobre representatividade, sobre escrita baiana nesse cenário pandêmico. Venham, continuem aqui coladinho com a gente, que a gente gosta disso. Vamos aglomerar mesmo, todo mundo junto, na Mostra Literária de Salvador. Além dos nossos lindos parceiros, temos que agradecer as editoras amigas, Editora Vecchio e Editora Voz de Mulher, que vão sortear também alguns kits literários e livros. Então, fique ligadinho na programação, hein? Não vão perder. Quem não gosta de um sorteio, eu mesma adoro. Você com certeza também. Vamos chamar então para essa mesa linda, representatividade importa e começa na literatura infantil, eles, os nossos queridos escritores que vão falar sobre suas experiências. Adilson Passos, Cássia Vale, Emília Nunes, Heraldo Miranda e a nossa ilustradora Kézia Silveira. Venham todos conosco. Boa tarde, galera! Boa Sejam tarde. bem-vindos. Boa tarde. Uhul! Vamos começar mais uma mesa linda com essa gente maravilhosa, com esse papo incrível. Claro, nossa mesa se chama Representatividade Importa e começa na literatura infantil. E a gente tem que começar já provocando, já cutucando um pouquinho, né? Primeira coisa que eu quero saber de todo mundo aí, vocês vão se apresentar, vão falar um pouquinho das produções de vocês, do lugar de fala de cada um de vocês. Mas, claro, uma apresentação tem que ter uma maneira de instigar também, por que não? Quero saber, esse negócio de representatividade, esse negócio importa mesmo, Adilson Passos? Me fala aí. Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou Adilson Passos, sou aqui de Salvador, sou designer, sou irmão, amigo. E, sim, representatividade importa, sim. Ainda mais em livros infantis, né? Porque o livro, além de ser um objeto que é de diversão, é lúdico, é de brincadeira, mas também a gente aprende muito com ele, né? Na infância, a gente aprende muita coisa que a gente leva para a vida. Então, a representatividade, ela é importante nesse sentido da identificação, né? Quando a criança se vê ali nos livros, né? Seus traços, pode se parecer com ela mesma, ou com o pai, ou com a mãe, isso traz uma autoestima enorme para a criança, né? Isso ela vai levar para a vida, isso empodera a criança em sua vida futura. Evitando possíveis preconceitos, né? Ela vai estar empoderada, ela vai estar mais forte, então ela vai evitar esses preconceitos, vai rebater preconceitos. E essa diversificação cultural, ela é muito importante nessas referências culturais e estéticas para a criança. Seja para a criança negra ou criança branca, porque ela vai entender, a criança branca vai entender que existe uma diversidade cultural, né? Existem outras referências que precisam ser respeitadas e valorizadas. Então, importa sim. Mas me conte mais sobre a sua produção, como é isso na representatividade, na escrita, na ilustração. Então, eu sou autor de um livro chamado As Mulheres da Bayomi, esse livro aqui, né? Que é um livro que toca, né, de forma lúdica em temas sociais como
relações de gênero entre homens e mulheres, e também traz a questão da referência de matriz africana nas ilustrações, né, para as crianças, fazendo essa representatividade. Então, é um livro que traz essa reflexão do papel da mulher na sociedade, já na infância, para que alguns papéis sejam desconstruídos, né, que a mulher tenha o lugar dela de fato, né, na sociedade, o lugar que ela quer estar, não um lugar que seja ordenado para ela. E, no caso das ilustrações, traz essa referência da cultura de matriz africana, trazendo essa contribuição para as leis 11.645, 10.639, que são as leis que obrigam, né, o ensino da arte e cultura afro-brasileira e africana e indígena nas escolas. Então, essa é a minha contribuição com esse livro, As Mulheres da Baiuni. Que lindo. Gente, eu vou explorar todo mundo, viu? Fiquem aí achando. Vamos, Cassinha linda. Diga-me, representatividade importa? E um pouquinho sobre o seu trabalho. Quero dar primeiro boas-vindas a todos que estão aqui com a gente, a essa mesa linda. Dar super parabéns por esse trabalho maravilhoso, árduo, que eu sei, mas está sendo feito com tanta maestria. Parabéns a essa equipe maravilhosa que está com você, produzindo essa coisa muito bacana para construir história, né? Porque nós, agora, nesse momento, somos mais uma vez fazedores de história de um momento que chegou no susto. Representatividade super importa, e falo isso, eu sou Cássia Vale, atriz do Bando de Teatro Lodum, grupo que há 30 anos fala sobre representatividade e protagonismo do negro na cena. Então, a representatividade importa demais para nós adultos, para mim, que me formou essa mulher, que eu tenho certeza que sou hoje, não seria se eu não tivesse encontrado os meus pares em 1991, com o Bando de Teatro Lodum, quando eu entro na minha segunda oficina. Representatividade importa porque, além, se importa para o adulto, se me formou enquanto mulher, que entrei nesse grupo aos 18 anos e hoje sou uma outra pessoa e todos os meus pares também, imagina o que é que isso pode fazer se a gente já planta cedinho para as nossas crianças. Digo sempre porque, às vezes, quando a gente é adulto, que vai descobrindo esse empoderamento, tem muita dor, os caminhos não são fáceis. Até porque, às vezes, alguns de nós não fomos educados assim. E a culpa não é dos nossos pais, vivemos num país extremamente racista, extremamente com dificuldades para ter o ensino, que eu acho que deveria ser uma disciplina antirracista. A gente chegou aqui há muito tempo, nossos passos vêm de longe, e chegamos a 400 e não sei quantos anos já sofrendo esse processo. Então, representatividade é praticamente uma arma poderosíssima para sermos esses seres que estamos aqui nessa mesa. Mas, às vezes, sofremos muito, porque, às vezes, a gente vai descobrir isso com um pouquinho mais de tempo, tem percurso, tem traves nesse meio do caminho. Imagina que maravilha de presente a gente pode fazer através da nossa literatura, das nossas ilustrações, porque a ilustração também conta muito a história, no fundo, parceria completa para se contar uma história. Que poder a gente está nesse momento, que eu acho que a Bahia está num momento muito bom também de celeiro cultural, estamos com uma galera muito boa de produção. Então, imagine a nossa responsabilidade e esse poder que a gente vai poder transformar para as nossas crianças, que importa, porque a identidade vai sendo construída logo desde cedo, e quando a identidade é construída logo desde cedo, você tem consciência de quem você é. Quando chegar na hora que o racismo não vai mudar da noite para o dia, adoraria que sim, vai ser uma criança que já vai criada com esse imaginário, percebendo a força que ela tem, da onde ela vem, claro que será um outro adulto. Claro que a dor que eu já sofri, todos nós que estamos por aqui, vai ser bem amenizada, porque ela já não vai precisar descobrir no tranco e barranco. Ela, desde cedo, tem esse processo educacional em casa e através da leitura, porque livro é poder total. A literatura tem um poder grandioso, e acho que é por isso que, durante muito tempo, os poderes que estão aí, esse da agora então, não querem nos dar esse lugar. Poder publicar é um puta poder, eu diria isso. E poder produzir poder às nossas crianças para serem adultos de poder
Nós vamos virar seres perigosíssimos. Aliás, nós somos seres perigosos para um pensamento, para justamente esse pensamento de hoje, porque nós estamos elaborando, produzindo e contribuindo para nossas crianças serem outro tipo de pretos, outro tipo de pensamento, outro tipo. E aí a gente vai melhorar os pretos e vai melhorar os brancos também, porque como a Dilson falou, o branco tem que entender que representatividade importa, porque aí ele vai passar a respeitar essa diversidade que esse Brasil tem. Então, e principalmente a literatura tem esse poder, porque a gente não vai discutir só no nosso gueto, já chega, já discutimos, já sabemos o que queremos e sabemos o que falamos. Queremos agora uma roda enorme, com o nosso lugar de fala, mas eles discutam. E durante muito tempo eles não querem nem nos escutar, eles precisam escutar para, junto com a gente, pensar como é que vai transformar o monstro criado por eles. A gente já tem respostas, porque a gente sofre na pele. Agora a gente quer eles coladinho para a gente descobrir como é que desmonta esse quebra-cabeça, porque não fomos nós que criamos. Então, representatividade é poder. E é poder e referência aos nossos ancestrais. Vocês perceberam que a gente vai meter o pé na porta hoje, né, gente? Estão sabendo que a gente vai arrumar hoje. Fala poderosa. A gente não abre mão. Emília, minha querida, representatividade importa muito. Cássia trouxe que representatividade é poder e é também libertação. Eu vejo que quando você traz para a criança, desde a infância, esse olhar para si e para o outro, porque na representatividade a gente também trabalha a diversidade, né? A gente está falando aqui mais focado na representatividade negra, que é muito e é mais importante nesse momento, porque vivemos num contexto racista, e se a gente quer ser antirracista, a gente tem que começar valorizando e conhecendo e, né, possibilitando que as crianças desde cedo possam se ver e possam ver o outro nos livros e em todos os lugares, não só nos livros, mas em todos os lugares. Então, eu acredito que importa muito para as crianças brancas também, importa muito para as famílias brancas também. Eu acredito que muitas mães, nesse momento, mães brancas, que leem para os seus filhos brancos livros com protagonistas negros, elas estão desmontando muitas vezes dentro delas, mães e pais, professores, desmontando dentro delas aquelas estruturas racistas que a gente vai sendo, né, bombardeado desde cedo, mesmo que de uma forma muito, nem um pouco sutil, na verdade, porque de uma forma violenta, mas que se diz muito sutil, porque é estrutural. Então, quando essa mãe lê para essa criança né, e mostra esse protagonismo negro nas histórias, eu acho que a gente vai fazendo pequenas revoluções mesmo. Mas, como Cássia disse, não é um processo que vai acontecer assim, não é algo rápido, mas eu acho que todos precisam estar comprometidos. E aí vai desde do que você escreve, ao que você publica, a como você ilustra, a como você comunica, a como você busca o leitor, que leitor é esse que você está levando a sua leitura, né, o seu livro, a sua obra, como você faz para expandir, para que essa leitura possa chegar para mais pessoas. E nós, enquanto, né, sujeitos políticos também, o quanto a gente não leva só a nossa obra enquanto escritores ou editores, mas como a gente leva também o do outro, né, que a gente pode trazer essa representatividade, essa diversidade para a nossa fala, também para a nossa prática. Então, eu acredito que importa muito, e acredito que precisamos estar juntos, realmente. Eu acho que nesse momento é muito lugar de ouvirmos muito. Eu digo como, né, como mulher branca, por exemplo, eu preciso ouvir muito para saber melhor, né, como posicionar, o que dizer, mas eu trago na minha prática essa vontade, de fato, de ser antirracista. Então, acho que quando você forma uma biblioteca para o seu filho, para sua filha, ali desde pequenininho, é aquele primeira janela do mundo que muitas vezes as crianças têm. E é na voz da mãe, do pai, de alguém que ela confia. Então, se ela escuta a minha voz como mãe, abrindo um livro, como de Cássia, por exemplo, mostrando Calu e mostrando o quanto aquela menina é incrível, é forte, é poderosa, a minha filha já vai entender. Olha só, essa menina também é forte, essa menina também é poderosa. Não são só aquelas princesas que eu vi muito na Disney que parecem comigo, mas tem essas meninas aqui, tem essas pessoas aqui. E aí acho que a gente vai expandindo. Então, eu acredito que importa muito. Heraldo, então, diz aí, representatividade importa? E fala um pouco de você. Importa porque estamos buscando, dentro desses espaços, a voz e a alteridade do sujeito.
Eu, quando fui convidado pela Faculdade Zumbi dos Palmares a escrever um livro, eu já estava aqui em Salvador, esse livro nem foi lançado ainda, e ele fala sobre Salvador. Eu sou paulista e moro em Salvador há 3 anos. E quando eu fui convidado pela Zumbi dos Palmares, eles falaram, nós precisamos abrir nosso catálogo de literatura infantil, contudo com temáticas que tragam a mentalidade, o princípio histórico e a cultura em geral de África para o Brasil, para nós desenvolvermos trabalhos. E eu pensei assim, quando eu disse na reunião, eu falei, olha, se temos leis para punir, se temos leis para amparar, quer dizer que alguma coisa está muito errada, não precisaríamos. Não precisaríamos de leis se tudo estivesse certo, não é verdade? O que Cássia, Adilson, Emília falou. Esse espaço de representatividade é fundamental para a apropriação do sujeito, para entender primeiramente que há uma diversidade, que a formação nesse sistema político, filosófico, histórico, chamado Brasil, se formou a partir da diversidade, que era primeiramente indígena, depois um espaço de voz branca, em terceiro africano. E nisso montamos o que somos como Brasil. Contudo, o racismo contra o negro no Brasil é gritante. Eu sou branco e eu vi e continuo enxergando isso. Eu vi e experimentei isso na minha família. Precisamos de uma literatura que ela dê conta de levar para as crianças, mas para mudar a mentalidade, primeiramente, desses adultos que mediam isso à nossa infância, para que nossa infância se aproprie, de fato, desses espaços e dessa voz, entender que há uma diversidade cultural, há uma diversidade de voz, há uma diversidade histórica, que existe essa história e ela é presente no Brasil. Isso importa e nós somos todos corresponsáveis a defender essa causa, a causa do racismo, que é triste, que é degradante e que causa um grande esquecimento do nosso passado. A questão é o esquecimento de onde viemos e de lembrarmos, para nós sabermos onde chegamos, devemos nos lembrar de onde estamos e por que estamos aqui. E esse olhar, essa voz, essa arquitetura tecnológica e cultural que o povo africano inseriu na cultura e na história do Brasil e do mundo, ela precisa ser bem delimitada. Não tratar a literatura africana, principalmente, ou nem como alegoria, como se fazem com os índios no Brasil. É somente alegoria. Não respeitando as suas religiões, não respeitando seus espaços de crença, não respeitando sua voz nesse espaço. Isso é muito triste. E há que se combater isso. Uma literatura infantil de qualidade, uma literatura infantil com ilustração de qualidade, editoras comprometidas que estejam realmente querendo levar essa literatura para as escolas, para as comunidades, faz toda a diferença para nós mudarmos isso e combatermos esse grande mal que é o racismo em todas as suas dimensões, que isso aí é um câncer que vem destruindo e vem devorando o nosso estado humano. Isso é muito ruim para a humanidade. Estamos vivendo um momento muito triste, mas podemos combater, como ações como essa aqui hoje, escritores que buscam aí, com as suas literaturas, com seus espaços, com seu espaço de voz e com sua ilustração, trazer essa reflexão. Eu sou Heraldo Miranda, escritor, tenho muitas obras publicadas no Brasil, tenho livros traduzidos como Guerra e Paz, da ONU, para outras línguas também. Desenvolvo um trabalho lançando material sobre os calungas da comunidade de Goiás também, tem trabalhos de pesquisa indígena e africana no Brasil. E, gente, é uma alegria poder estar aqui com vocês e dividir esse espaço de voz. Obrigado pelo aprendizado de todos. Maravilha de falas, hein? Vamos para a Késia Silveira. Representatividade importa. E fala um pouquinho sobre você. Importa muito. Eu estou bem feliz de estar aqui, né? Em primeiro lugar, queria falar isso. Esse momento é muito potente, simbólico, né? Importante, essa discussão que a gente está levantando aqui. Eu me chamo Késia Silveira, sou ilustradora. E sim, representatividade importa demais, né? Na minha percepção, ela é o primeiro, vamos dizer assim, pilar, né? É o primeiro lugar onde a gente se agarra, né? Onde a criança
se enxerga, né? Onde a criança entende, começa a compreender o que está para além da sua casa, o que está nesse mundo que ela ainda está começando a viver, né? Que ela está começando a entender, que ela está começando a ver que existe. Então, é muito importante você compreender a ideia da representatividade como algo que vem para fortalecer essa pessoa, né, que é a criança, na sua formação, né, na sua afirmação, no seu desenvolvimento enquanto adulto que ela vai se tornar, né? E durante todo esse processo de crescimento, de desenvolvimento, as dinâmicas que ela vai ter que conviver, que ela vai passar, que ela vai vivenciar, né? A forma como ela vai encarar as diversas situações que vão aparecer na sua vida, que vão estar em volta do seu cotidiano, é através desse fortalecimento, não só da representatividade em si, mas assim, do que através dessa ideia, do que através daquele entendimento que ela vai ter de, olha, eu tenho um espaço no mundo, olha, eu posso fazer isso, olha, eu posso, né, ter uma história, né, bonita para ser contada, eu posso ser vista, posso estar ali onde eu quiser. Como que os efeitos dessa possibilidade, né, de se ver enquanto sujeito potente, atuante no mundo, que existe, que é visto, que é admirado, que é entendido, que é escutado, o quanto que isso vai fazer com que essa criança ela se torne um adulto, uma pessoa em desenvolvimento, que vai saber lidar, né, vai estar melhor preparada para lidar com várias outras questões que estão para além da representatividade, né, que infelizmente ainda crianças negras, jovens negros não estão. Eu estou me escutando pelo um retorno, acho que não sei. Aí, acho que passou. Então, é por isso que é importante, né? Essa possibilidade de você entender o mundo como um lugar ao qual você pertence, né? Um lugar que tem espaço para você, né? Que tem interesse em ouvir sua voz, que tem interesse em admirar a sua beleza, a sua cultura, né? A sua forma de vida, né? Isso é muito importante para que a pessoa cresça fortalecida, né? Porque para enfrentar esse mundo aí, que é tão difícil, né? A gente nós que fomos crianças com pouco ou nenhuma representatividade, né? Ou uma representatividade que acontecia de uma forma muito, muito violenta, né? É que a gente pode chamar de representatividade aquilo que a gente cresceu vendo, né? Personagens negras só tratadas como escravizadas nas novelas, né? Personagens problemáticas, cercadas de vários estigmas, que é o que uma sociedade racista preparou para a gente, né? Então, para nós que fomos essas crianças, foi muito mais difícil, como a Kátia falou, a gente conseguir formar uma consciência, né? Formar uma consciência não, mas chegar ao entendimento, né, de que aquilo representa, na verdade, o que é o ideal que essa sociedade quer para a gente, né? E o que a gente precisa combater para que as próximas crianças, como ela falou, as crianças que estão vindo aí, que serão os próximos adultos, passem por isso de uma maneira mais fácil, não admitam, né, certos tipos de representações, não admitam certos tipos de discurso em volta de sua imagem, né? E que sim, cresçam de uma maneira mais saudável dentro de uma sociedade tão violenta mesmo, né? E é por isso que importa muito, e que a literatura aqui, que é o nosso foco de hoje, né, tem um papel fundamental, né? Porque os livros infantis, né, são um instrumento, né, na mão de uma criança. Ela vai ver na escola, ela vai ver no seu familiar, né? A gente espera, né, que as famílias se tornem cada vez mais famílias em que a leitura esteja no berço, né? O livro infantil, ele é um instrumento muito poderoso, né? Nesse sentido, porque ali a criança se envolve, ela tem uma história, ela ri, ela imagina, né? E quando ela pode se encontrar ali também, né? Esse pode ser o primeiro contato, né? Que ela vai estar tendo com um mundo muito maior, né? Com um mundo muito mais cheio de possibilidades para ela. Que maravilha, gente. Adoro essas falas, porque a gente mostra também, cada qual do seu jeito, uma vertente da representatividade.
E a gente vai começar aqui com alguns comentários. O primeiro comentário que a gente tem aqui é do Valdec. O Valdec, ele fez um comentário, né? Ele fez um salve para todos e todas aqui, para Dilson, Cássia, Emília, Heraldo, Késia. Vamos agora ver a primeira pergunta. A primeira pergunta foi do Decolipe. E aí ele fala o seguinte: a representatividade importa. Me vi pouco nos livros quando criança. Sempre fui gay e gordo. Até hoje me vejo pouco. Como vocês observam esse cenário atualmente? Começando aí com o Adilson. Olá, Deco. Boa pergunta. Então, eu cresci gostando de livros e tal, mas realmente eu nunca me via nos livros, né? Eu sempre gostei de livros, mas livros que tivessem imagens e tal, que isso me ajudasse, né, ter mais prazer pela leitura. Mas realmente eu cresci não me vendo nesses livros, e não só nos livros, né? Cinema, televisão, novela. E a diversidade cultural ela é um dos pilares, né, norteadores da economia criativa, inclusive no âmbito editorial. E em relação a hoje, eu acho que sim, que há um avanço, né, nesse sentido, mas eu acho que mais independente até do que pelas próprias editoras nesse sentido. Mas eu acho que está havendo um avanço nesse sentido de representação mais de toda essa diversidade que tem, né? Pessoas negras, pessoas gordas, mulheres, né? E eu acho que ainda é preciso muito, né? Ainda precisa ser muito mais visibilizados todas essas pessoas, porque todos nós precisamos, né? Somos consumidores desses artefatos, principalmente o livro aqui em questão, mas ainda é muito escasso essas publicações e precisamos realmente dessas diversidade maior em todo esse processo. Cássia. Eu acho que a resposta está dada exatamente. A gente tem um processo aí ainda, principalmente a minha geração, de que é exatamente o que a Kézia falou, quase a gente não se via, a representatividade era muito pouco, e o que tinha era justamente tudo que a gente nega, mas é o que o sistema queria, porque a gente já sabe que tudo isso é para perpetuar uma imagem criada sobre nós, porque a ideia está muito antiga, mas é que esse povo, quanto mais a gente diminuir, não deixar ele falar, não vamos deixar, vamos ridicularizar, é a melhor coisa, porque eles não saberão o poder que tem. Então, eu sou ainda resquício da ditadura, eu venho com essa perversidade ainda toda em cima da cabeça das crianças. Então, é por isso que eu fico muito feliz de estar nesse lugar da literatura infantil, porque eu me sinto como se fosse uma missão para eu poder colaborar. Porque se eu venho ainda com esse resquício todo de ditadura e essa perversidade de Monteiro Lobatos tendo programas na televisão e a gente sabendo que a tia Anastácia, a forma que ela era vista ali, aquela criança Emília boneca, mas que aí melhor ainda, porque ela era super cruel, mas é a bonequinha de pano, mas a gente sabe que é a voz de Monteiro. Então eu peguei tudo isso, é doloroso. E tive que aos trancos e barrancos construir essa mulher que está aqui. Então, por isso é o poder. Então, a representatividade, por mais que até achem que está melhor, temos um avanço, mas sabemos literalmente que não é ideal. E, principalmente, eu sei muito bem, eu também sou preta e gorda, também sei, também piorou. Aí também não está bacana. Mulher preta e gorda é babado para você também se sentir representatividade, se sentir com voz. Então, estamos melhorando. Temos livros, inclusive, seus, Deco querido, para pensar, para fazer pensar um outro olhar mesmo sobre o gay, sobre o gordo. Precisamos educar as nossas crianças a respeitar a diversidade. E aí, se a gente tem literatura infantil falando de gordo, de preto, de gay, é importante. A gente acabamos de falar, somos as primeiras células da cabeça, do pensamento da criança. A literatura é essa ferramenta cheia de poder.
Então, que bom, e a Emília falou, que bom que os pais possam começar a contar histórias, sim, que tem pretos, gordos, gays, o mundo está aí, a criança precisa estar preparada, e a ferramenta da literatura é uma excelente arma para a gente conseguir construir esse outro mundo que a gente está tanto querendo fazer. Então, ainda é pouco, sabemos disso, e acho que a partir do momento que sabemos disso, principalmente nós, coletivo que estamos aqui, os que nos ouvem, autores, leitores, o quanto a gente ainda tem uma caminhada árdua, mas eu acho que já temos gotinhas nesse oceano. E eu acredito que gotinhas, às vezes, se transformam num lindo complementar para esse oceano. O oceano também não viveria sem essas gotinhas. Então, não é com pouca força quando eu falo que somos gotinhas. É porque a gente gostaria de ter ainda muito mais. As discussões estão existindo, que bom, mas ainda não é totalidade. Ainda, até porque a gente sabe que às vezes acontece essas publicações em editoras médias ou pequenas, e a gente está querendo ir para as grandes escalas, porque é lá que a gente tem a galera do poder, para fazer essa mídia chegar onde a gente quer chegar. As editoras pequenas e médias é uma força, é um trabalho heróico para a gente conseguir, cada um aqui de nós sabe, ou quando é alternativo, ou quando é ainda em editoras de médio porte. Então, a ideia é que, para a gente realmente falar como a gente quer em massa, precisamos chegar nas grandes editoras para elas colarem com esses nossos discursos. Emília, querida, como é que você responde aí sobre a visibilidade LGBTQIA+, no espaço da literatura? Primeiro, eu quero mandar um abraço grande para o Deco, que é um queridíssimo e faz um trabalho muito bonito, muito importante nas redes sociais. Não só nas redes sociais, mas também traz para o ao vivo. Eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, é uma pessoa maravilhosa. E eu acredito que a gente precisa ter muita coragem, porque a gente precisa também pensar numa situação que é como esse território da infância. Muitas pessoas acham que precisam blindar o território da infância e não trazem temas que são muito importantes. A gente finge que não existe gordofobia, a gente finge que não existe racismo, a gente finge para as crianças que não existe, eu não vou dizer nem homofobia, mas que não existe homofetividade. A gente finge que não existe, porque é como se o território da infância precisasse ser aquela coisa que não é nem social, que não existe, como se, né, a gente idealiza uma criança e começa a criar uma narrativa como se aquilo fosse real, e não é. Então, eu acho que é fundamental que primeiro, que nós, né, enquanto sujeitos políticos, né, pensando em escritores, em ilustradores, em editores, que a gente tenha coragem de bancar e trazer para isso como algo que é da vida, que é real. Nós, como pais, aqui vamos colocar como autor, vamos colocar como mãe que lê, nós, como pais, que a gente possa, né, conseguir superar essas amarras, esses preconceitos que a gente já vem e que a gente leia para as nossas crianças. Eu acho que as produções começam a existir. Acho que a Cássia foi muito feliz falando que vem, né, num movimento muito das pequenas e das médias, quase como uma coisa de guerrilha, trazendo. E aos poucos eu acho que a gente vai mostrando que existe um mercado, porque a editora grande, ela também está interessada, ela faz o mercado, mas ela quer ver que aquele mercado existe. Ela começa a perceber que existe. Não é à toa que algumas editoras grandes começam a trazer para a sua linha de frente muitos livros, né, com a representatividade negra, e aos poucos também com a questão da homofetividade. Então, por exemplo, ano passado, o livro premiado em Bolonha foi um livro que traz um menino negro que se veste de sereia. Então, você vê que já é possível, já existe esse discurso sendo colocado, mas acho que a gente precisa cada vez mais consumir isso e trazer e mostrar que sim, queremos mostrar para as nossas crianças e queremos ler com nossas crianças o mundo como ele é, né? Ele tem muita beleza em todas as possibilidades, mas também tem dificuldades, tem crueldades, tem coisas que a gente precisa reparar, que a gente precisa... E para a gente fazer isso, a pessoa precisa saber que ela existe. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso também. Por que a gente fica tentando criar uma ideia de uma infância que, no final, não existe? Porque as crianças estão no mundo, e o mundo é feito dessa beleza que é a diversidade. Então, a gente, muitas vezes, né, eu vejo que no mercado editorial se cria essa coisa como se o mercado não fosse aceitar. Eu não vou colocar no mercado um livro com uma criança gay, porque é como se não existissem crianças gays, mas calma, existe. E isso não é bom e nem é mal, isso é.
e acho que na verdade é bom, né? Porque a pessoa e quando a pessoa pode ser quem ela é, isso sempre é bom. Então a gente tem alguns livros, mas são muito poucos mesmo, Deco. E tem O Menino Perfeito, tem agora um novo da... Pode falar o nome de editora, Helena? Não sei se pode falar o nome de editora. Tem o da... Pode, a gente tá ouvindo e anotando, fica à vontade. Tem o da Companhia das Letrinhas agora, o Princesa Kelvin, que mostra também um menino que se veste de menina numa festa da escola. Então, assim, tem aos poucos livros que vêm trazendo a temática, mas eu acho que precisa muito dessa visibilidade que a gente também leia para as nossas crianças e exija, né, que exista esse espaço. Que maravilha, gente. Eu vou indicar 2, tá, gente? Não estava no script. Olivia tem 2 papais. Tem esse que a Emília falou, é o Julian, é uma sereia. Fala sobre uma criança trans, é maravilhoso. E temos mais outros Já que tá vamos no Brasil, Leila? Diga. O Julian, acho que não foi editado ainda aqui não, já? Não, ainda não. Não foi traduzido nem veio para o Brasil. É lindo, gente. Vocês vão amar. A Princesa e a Costureira também, maravilhoso. Mas vamos continuar falando agora com o Heraldo Miranda. Representatividade LGBTQIA+, na literatura. Oi, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Ai, desculpa. Deu um pause. O Deco é um querido, né? E de tomar café, de levar um papinho e tal, o Deco é um grande amigo. O que o Adilson falou é fundamental, primeiramente. Eu acho que os escritores eles precisam se organizar melhor para chegar nessas editoras. Chegar nessas grandes editoras. O que tem acontecido, você vê escritores independentes buscando trazer literatura com esses temas, mas que atinge núcleos pequenos. O grande gargalo é a distribuição ao nível nacional ou mundial desses livros. Mas onde começa isso? Por uma literatura de qualidade que denuncie isso. O Deco fez um trabalho maravilhoso, significativo, que está aí, um livro maravilhoso. Os livros eles precisam chegar de maneira concreta, mas que ele atravesse todos os âmbitos a chegar lá no interior. Se você pensar que dentro de Salvador tem crianças que jamais tiveram contato com o livro, é muito possível, isso é muito provável. Eu morava em São Paulo, uma grande capital, que assim, dentro da Zona Leste, tinha crianças que nunca viram um autor. Então precisamos de muito mais autores produzindo literatura que combata a questão da homoafetividade, da questão do racismo, e que realmente os escritores se organizem nesse sentido, de levar para essas editoras grandes ideias, projetos que valham a pena. E esses projetos, eles têm que ganhar uma difusão maior. Mas o que seria dessa literatura hoje se não fosse vocês que estão buscando, e nós, e os escritores que estão buscando publicar suas próprias obras? Eu venho, Cássia, você falou da questão, de uma questão de uma linha ditatorial. Eu venho final da década de 90, 80, 12 irmãos, uma família de 12 irmãos. Eu conheci um amigo negro na minha infância, ele morreu na minha frente. Eu não gosto de falar sobre isso. Ele morreu na minha frente porque era negro. Não aconteceu nada comigo. Eu sinto até hoje isso em ver isso. Isso é degradante. E isso foi um assombro, foi um susto naquele momento. 12 irmãos numa família. Quando eu venho para São Paulo, sou tratado como caipira do interior. A diminuição é total se você é branco e pobre. Se você é negro, pobre e mulher, isso vai ao cubo. Isso vai ao cubo. Infelizmente, isso vai ao cubo. E vocês, mulheres, aqui sabem muito melhor do que eu isso. Isso é muito sério e muito grave. Então, o que nós precisamos? Literatura que chegue. Não adianta só o livro físico. O livro tem que sair das editoras e tem que sair de quem publica e chegar na mão. E chegar na mão principalmente do mediador. Mas esse mediador tem que estar transformado. Ele tem que estar com um olhar para a diversidade. Um olhar que ele consiga transformar esse espaço. Porque se esse mediador, primeiramente, se ele não compactua de uma situação dessa, como é que ele vai dizer a essa criança? Como é que ele vai falar seriamente a esse pai e a essa mãe?
E nós, escritores, se posicionarmos também. Aquela última besteira que aconteceu no Rio de Janeiro, na Bienal, lá, com os livros que tratavam, tem intervenção para livros que falavam sobre homossexualidade. Aquilo foi uma afronta. Aquilo, Cássia, retoma aquilo que você falou lá atrás. Dá a impressão que eu fico indignado. A minha fala é uma fala de indignação, porque eu passei por vários processos. Vocês passaram por vários processos para chegar aqui e estar dividindo essa mesa. Escritores, temos que nos divulgar de alguma maneira. Temos que mostrar essa literatura diversa, da diversidade, da voz do outro, do sentimento do outro, para combatermos essas injustiças que são terríveis. E o Deco, ele está no caminho certo, viu? Um elogio a ele aqui, ele está com um trabalho belíssimo. Por tudo que ele vem fazendo. Sendo gordo, né, Deco? Que você falou aí, e sendo gay. Mas olha a contribuição que o seu livro vai trazer. Uma luz para as pessoas pensarem na diversidade e olhar com o outro com amor e pela diversidade. Mais ou menos por aí. Aí ele diz mais ou menos por aí, a gente segura o rojão, né? A gente segura o choro, a gente segura tudo. Estamos aqui completando vozes, né? Isso que é legal. Heraldo falou uma coisa muito forte, né? A cor da pele da pessoa, muitas vezes, é o alvo desse tiro que vai ser disparado. E a representatividade não está apenas na questão racial, está na sua orientação sexual, na sua identidade de gênero, está no ser mulher, no ser homem negro, do ser deficiente, não é? Porque a pessoa com deficiência também é invisibilizada e muito. E se essa pessoa for uma pessoa negra, pobre, é mais invisibilizada do que qualquer outra. Késia, querida, a palavra é sua. Oi. Deco, lindo, maravilhoso. Essa sua pergunta, né? Pensar sobre isso, assim, eu fico triste porque, assim, a gente está começando agora a fazer um trabalho para tentar furar essas barreiras, né, que o preconceito e que todas essas violências construíram durante anos, né, e engessaram muitas coisas que não deveriam estar engessadas até hoje, né, mas assim, eu não sei se eu sou muito desesperançosa, mas tipo assim, eu vejo que a gente tem construído, que as pessoas têm construído um trabalho bonito, mas eu penso assim, né, se a gente cresceu sem representatividade, né, enquanto na literatura, enquanto LGBT, enquanto, enfim, todos os nossos recortes aí, os nossos atravessamentos, mas eu venho de algumas experiências, por exemplo, de lidar com crianças em escolas, em que os avisos que vão presos no diário para os pais, o das meninas eram impressos em rosa, dos meninos eram impressos em verde, azul. E a aula de balé que era oferecida na escola só era para meninas. Coloca o recadinho só no diário das meninas. Quando eu vim ver o que era o recadinho, era um aviso sobre aula de balé que vai passar a ter na escola. Por quê? Né? Eu vejo realidades dentro de escolas que eu não mencionei, mas eu fui professora infantil nesses últimos anos e eu presenciei tantas coisas que eu falava assim, olha, eu estou em um lugar que eu não escuto mais essas coisas. Eu estou num lugar que eu sei que essas coisas existem, né? Tipo assim, eu tenho consciências, hoje eu tenho outras, eu convivo com outras pessoas que não reproduzem isso, mas assim, quando a gente vai e tá num lugar em que a gente vê que é assim, ainda que o mundo tem pensado, sabe, com coisas que ainda, esse tipo de comportamento que eu posso estar falando aqui e alguns de vocês estão já pensando assim, meu Deus, isso aconteceu, sabe, como para muitas pessoas que eu falava, algumas coisas que eu via, e as pessoas não acreditavam, faziam uma cara assim, e eu entendia, porque assim, ainda hoje a gente passa por situações como essa, de ter que lidar com famílias, com pais, com pessoas que criam suas crianças dentro de como a Emília falou, dentro de um lugar blindado, né, das possibilidades da vivência humana mesmo, né, das nossas maneiras de ser, das pluralidades das existências.
E até hoje, mesmo com todas as facilidades que a gente tem hoje de acesso, né, a informações, hoje a gente escuta mais as vozes das pessoas LGBTs, das pessoas gordas, a gente ainda não tem, como você falou, a representatividade real que a gente precisa, ainda é muito pouco, né, mas esse trabalho já começou a ser feito, né, ele tem sido feito de maneira muito primorosa por muitos escritores, por muitos ilustradores, muitas pessoas das artes, tem sido feito vários trabalhos responsáveis, potentes, significativos, e que hoje a gente já consegue acessar de uma maneira mais fácil, né, visto que a gente tem a internet, que a gente tem, muitas vezes, mobilizações que levam essas temáticas, essas discussões, esses produtos para pessoas fora desse ciclo, mas ainda assim a gente vive numa sociedade em que muitas pessoas são muito parecidas com de quando a gente veio, né? Eu acho que eu sou a mais novinha, mas assim, de um tempo atrás, em que isso era um completo tabu e que isso era a pluralidade das existências era algo que era para ser escondido, que não era para ser possível, que não era mesmo para ser visto. Você não tinha como ter visto mesmo personagens LGBTs gordos nessa época, porque isso não era nem cogitado, era como se não fosse para existir. E ainda hoje é como se não fosse para existir para muita gente, sabe? É como eu já vi pessoas falando assim, meu filho não vai ser gay porque eu vou criar ele para não ser, sabe? Isso existe, isso tá real, isso ainda às vezes a gente tá no nosso universo com pessoas que falam as mesmas coisas que a gente, que falam a mesma língua da gente, que estão naquela mesma sintonia, naquela mesma situação, mas quando a gente sai disso, uma grande prova disso foi as eleições desse ano. Eu tive amigos que disseram assim, meu Deus, eu não imaginava gente, sabe? O mundo, as coisas, por mais que a gente se empolga, a gente faz o que acredita, né? Porque esse é o ponto de partida, né? Quando a gente tem a inquietação, quando a gente tem a percepção de que as coisas precisam ser diferentes daí em diante, que a gente tem essa visão e que a gente se agarra a isso, que a gente entende nosso papel como pessoas que vão construir conteúdos, construir imagens que vão dar referência para as futuras gerações, construir narrativas, colocar essas narrativas por todo tipo invisibilizadas, marginalizadas à tona, né, nos nossos livros, nossos trabalhos, nossas peças teatrais, nossos programas de televisão. A gente tem feito isso, mas a nossa sociedade tem recebido isso de uma maneira ainda muito muito polarizada, é a realidade, assim, isso ainda tem circulado muito entre a gente, sabe? Entre meios em que essas discussões são bem-vindas, mas e nos meios que a gente precisa ainda furar? Como é que eu tive, e não só com relação a isso, assim, a gente fala muito sobre a questão racial e tudo mais, mas eu, pessoalmente, eu fiz quando trabalhava numa escola, eu não lembro se foi ano passado, eu trabalhei na escola, durante o mês de abril, a gente trabalhou, houve uma mostra literária, né, durante o mês de abril, e aí cada professor escolheria para trabalhar durante o mês inteiro algum autor para poder fazer, né, trabalhar os livros, a gente podia ver vários autores, eu levei várias pessoas e escolhi um livro do Lázaro Ramos para a gente fazer a culminância do projeto. Teve um pai de aluno que foi na escola, pedia para o menino não participar, porque ele não queria que o filho dele estudasse sobre essa gente do Pelourinho, tá ligado? Então, tipo assim, e olha que a questão racial é uma coisa que a gente ainda debate mais, que consegue ainda entrar em algumas barreiras, que, por exemplo, a discussão sobre homoafetividade, LGBT-fobias, e, sabe? Que ainda não, que essa discussão ainda não acessa, mas o discurso racial, assim, né? Essa consciência de antirracismo, não sei o quê, ele já consegue atingir outros lugares, consegue atingir algumas famílias, as pessoas conseguem entender, né, algumas coisas que a gente fala com relação a isso, conseguem ver que o racismo é errado, né, e ainda assim, até mesmo com a questão racial, a gente se depara, né, com essas realidades de pessoas que estão vivendo nesse mundo, que não quer que o filho dele estude, o menino não participou de nada, sabe? E eu fiquei assim, gente, o que que a gente faz? Porque eu não estou acostumada a isso, na minha bolha, sabe, onde eu acho que as pessoas estão me ouvindo, isso não existe. Então, tipo assim, Deco, a gente vive numa sociedade muito, muito melhor no sentido de abertura para essas nossas
para gente que a gente compartilhe, produza, né, materiais e faça o nosso trabalho de maneira a incluir todas essas narrativas, né, essas demandas, essas vozes, essas representatividades várias, né, da pluralidade de existências que a gente tem, que são possíveis, né, mas a nossa sociedade ainda precisa melhorar muito, ainda precisa caminhar muito, porque as coisas não são assim tão. A gente sabe, não são simples, mas às vezes coisas acontecem que chocam muito mais ainda a gente fica assim, poxa, é realmente um trabalho árduo que precisa ser feito. A gente não pode ficar só esperando que as coisas melhorem para que o nosso trabalho tenha um maior alcance. A gente precisa fazer isso da maneira como a gente pode, porque é urgente, sabe? É urgente, a gente ainda vive numa sociedade que ainda não aceita, não entendeu ainda que as pessoas elas são múltiplas, sabe? Que não existe nenhuma existência que deva ser podada, nenhuma existência que esteja errada, né? A sociedade que a gente vive ainda não entendeu isso, não compreendeu isso. Então, eu digo, como eu vou, ainda hoje, mesmo tendo você, mesmo tendo vários autores maravilhosos que têm trabalhado a questão das homoafetividades na literatura infantil, criado várias coisas, como é que eu pego um livro desse e levo para essa escola? Se eu peguei um livro do Lázaro Ramos, né, Caderno de Rimas do João, levei um livro e já me deu esse problema. Você avalia se eu levo um livro que conta a história de um menino que se veste de princesa, sabe? Então, assim, ainda o buraco é muito embaixo, ainda é mais embaixo, como a gente fala aqui em Salvador. O buraco é mais embaixo e a gente precisa sair, às vezes, né, dessa... A gente não pode achar que o nosso trabalho já está ok, já está sendo suficiente, porque a gente tem muito trabalho, sabe? O mundo ainda é muito perverso. E se na sua época foi difícil, agora que a gente tem algumas facilidades, a gente tem que se aproveitar dessas facilidades e fazer o possível para que esse quadro se reverta. Acho que eu já falei até muito, mas é porque esse é um assunto que é muito recorrente mesmo, assim, no meu pensamento, sabe? No meu dia a dia, assim, que me entristece muito, que volta e meia eu tô pensando, porque, enfim, é muito chocante a gente saber que isso ainda acontece, né? E que isso interfere completamente, às vezes até na nossa intenção de furar esses bloqueios, né? Porque a gente não sabe nem o que a gente pode sofrer muitas vezes, tentando abraçar certas narrativas e defendê-las em determinados espaços que essas narrativas não são bem-vindas ainda, sabe? Mesmo hoje. Esse papo realmente mexe muito com a gente e a gente vai para os comentários da galera. Aqui o primeiro comentário. Nossas crianças estão em boas mãos com essa galera. Aê, gente, que massa! Essa galera é show demais. O segundo é uma pergunta seguida de um comentário. Mariana Souza, vocês conhecem outras ilustradoras negras do campo da literatura infantil? E aí ela faz um comentário logo embaixo. Eu conheço poucas, além da Késia. Acho que isso está relacionado ao apagamento das artistas negras nos cursos de artes visuais nas universidades brasileiras. Então, a gente vai tentar responder essa pergunta aqui. Se vocês conhecem ilustradoras negras, e eu diria até ilustradoras com deficiência, ilustradoras indígenas, vocês conhecem, por favor? Começando com a Dilson. Também, né, como a Tamires Lima, Thiago Sansou, a Késia, eu. E agora, com deficiência, realmente eu não me recordo assim, de ter essa visibilidade de ilustradores nesse sentido. E realmente tem muitos ilustradores muito bons que são invisibilizados realmente, e não são mostrados, né? Até porque, como a nossa cultura ainda não é tão vasta e mostrada para a população, muitos desses ilustradores nem têm sido publicados, na verdade. São ilustradores que estão divulgando suas artes de outra forma, né? Mas não em livros infantis e tal, mas que também gostariam de estar publicando dessa forma. Cassinha.
ele, Kézia, é maravilhoso. Quero apresentar a Maria Chantal, que também é a ilustradora do Calor. Ela é angolana, a editora que me apresentou, e a Maria também, eu acho que ela é bem expressiva, né? Sabe, a nossa história. Mas eu acho que não é essa questão do apagar, não é só na universidade. Na universidade a gente já sabe mesmo, né? Que é muito pouco. Vocês que passaram por ela, quem passou por ela sabe. A universidade não quer só apagar os ilustradores, os artistas plásticos. Lá no fundinho, a universidade ainda faz a maior questão de nos apagar. Nós, como seres do total. Se você chegar na faculdade de teatro, tem uma galera muito boa, mas eu tenho atores da minha época que começaram lá na escola e era um horror. Aliás, o próprio Bando de Teatro Olodum, quando nasce em 90, não era reconhecido como artista. A gente conversa com a grande reportagem que o Olodum estava fazendo um trabalho social muito bom com a comunidade e tinha tirado até pessoas para fazer a peça. Nunca essas pessoas tinham esse nome de artista. O Bando, para receber esse nome tarimbado, bacana, passa quase 7 anos depois do espetáculo Cabaré da Raça, apesar da Paió ser um espetáculo antes de 92. Claro que, assim, talvez hoje até os próprios colegas e os jornalistas que escreveram isso, que hoje dizem amém, porque que bacana, é um grupo que faz 30 anos, é um grupo que vai para... Talvez da Bahia e talvez realmente muito raro conseguir ir para televisão, teatro e cinema, com sua peça de teatro, uma porção de gente negra empretecendo a tela da Rede Globo, sim. O seriado tinha esse orgulho de dizer éramos nós ali contando a nossa própria história, personagens nossos. Então, na verdade, o invisibilizado, eu acho que faz parte. A gente já sabe que faz parte, né? Mas a gente tem muita gente, eu também não conheço deficiente, não conheço, mas claro que devemos ter. Na verdade, gente, é muito claro, é um processo de complô. O barato é deixar a gente visível. Nós somos seres poderosos que derrubamos tudo isso aos trancos e barrancos, sim, que ainda é pouco. É muito pouco, eu acho pouco. Talvez eles até achem que a gente fala demais. É pouco, porque tem muita história atrás. A gente vem carregando muita história, é muito pouco. É pouco agora o Bando ser reverenciado, fazer 30 anos, e que bom, é o grupo negro que consegue ficar junto há 30 anos, o melhor da América Latina, que consegue ficar, isso é tudo lindo agora, como a gente brinca, agora que a onça está morta, porque antes ela viva, quem é que enfrenta? E quem é que diz que essa onça merece seu destaque? Então, eu acho que ainda é um trabalho, e infelizmente, a academia... Eu sou uma mulher que venho dela, trabalho com ela, mas eu tenho vários requisitos sobre a nossa academia. A academia tem problemas seríssimos e ainda é o lugar onde o racismo grita pulsante. E para o pessoal da arte, então, a coisa não fica... Então, é arte plástica, arte cênica, a literatura, a gente percebe também o quanto é árduo o papel dentro da nossa própria universidade. Então, é para a gente ficar, acho que, atento, que a gente tem que ficar mais, concordando com o Heraldo, temos que estar juntos, organizados e atentos. E quero entender que é organizado, que a gente tem uma organização, sabe? Acho que tem uma coisa que, às vezes, eu tenho um probleminha com organizado, porque ficou muito tempo se dizendo que coisa é de preto, não sabe organizar. Isso é forte. Isso é crença limitante. Às vezes, a gente não tem oportunidade de tentar nos organizar, mas somos seres organizados, sim, não é mesmo? Senão, a gente não teria essa história aí. A gente tem uma história imensa de avanços, de química, de construções. Somos seres... Mas eu te entendo, eu quero entender que você falou uma questão de organização que não é o que vem da nosso cerne. Precisamos nos organizar sempre, precisamos nos organizar para respirar, principalmente num país como esse, onde a cultura e o racismo é tão forte, a própria cultura geral do respeito à diversidade ainda é uma discussão grande que não deveria mais ser. A gente, no fundo, às vezes, parece que roda em círculo, né? Porque aí a gente não consegue os avanços que Kézia falou. Eu sei como é difícil mesmo. Imagine ainda quando é que a gente vai conseguir que a escola realmente adote livros pensando que o menino se veste de sereia.
Mas eu não acho que a gente deve jogar a toalha. Vamos conseguir. E juntos. Por isso a organização é bacana. Por isso temos que estar no coletivo. Porque a coletividade dá uma força gigante a todos nós. Verdade, verdade. E a ideia é a gente continuar, exatamente, continuar lutando pela representatividade, pela visibilidade. A gente não tem que se anular de forma nenhuma. A gente tem que ficar assim forte para continuar seguindo em frente. Emília, querida, me fale aí, você conhece ilustradoras negras com deficiência, indígenas? Eu trouxe aqui Rebeca Silva, que é uma ilustradora baiana maravilhosa, Ana Maria Sena, que ilustrou o último do Lázaro, e a Tamires Lima, que eu gosto muito também, que é baiana. Sim, existem, mas sim, ilustram muito menos, né, são muito menos convidadas para esse lugar, né, de publicar do que outros, né, do que outras. E acredito que tem uma coisa hoje que tem uma força muito grande, que eu acho que se a gente estiver atento e articulado e organizado, isso ajuda muito, que são as redes sociais, realmente. Eu, por exemplo, comecei a conhecer muito mais ilustradoras negras quando eu comecei a seguir a hashtag ilustradoras negras. Eu comecei a conhecer, seguir e acompanhar e consumir aquela arte e já ter ali como presença no momento que eu penso, vou ilustrar um livro. Quem eu vou convidar para ilustrar? Eu sempre olho também para essa possibilidade. Poxa, eu gosto desse traço dessa pessoa daqui. E acho que a gente vai conhecendo. Então, acho que essa possibilidade das redes sociais, de alguma forma, nos aproxima. E eu acho que a gente pode, né, usar isso em nosso benefício. Mas acho que a Kézia vai poder falar muito melhor sobre esse percurso, né, de se tornar uma ilustradora e quais são os percalços e as conquistas também. Tem uma pergunta especial para ela, você não está entendendo. Eu estou querendo que ela responda. Heraldo, querido, ilustradores negros, negras, indígenas com deficiência, você os conhece? Olhada, uma bela analisada, porque de todos os livros que eu tenho, nenhum é negro, nenhum é deficiente e nenhum é indígena. Toda vez que eu indico ilustradores, e eu vou lançar esse livro aqui pela Zumbi dos Palmares, tá? Em São Paulo. Eu não lancei esse livro ainda. Eu procurei um ilustrador negro. Se foi falha minha ou falha da editora, foi. Não encontramos. Esse livro fala sobre um pensamento africano dentro de Salvador. Mas é um livro ilustrado não por um negro. Foi ilustrado por Rodrigo Ibrahim. Maravilhoso esse livro. Eu não conheço, eu conheço agora, conheço um ou outro, mas ilustrando obras minhas, não. Infelizmente. Já olhei para isso, já busquei situações como essa e não consegui. Esse toque que a Emília deu sobre esse site, sobre essa página, irei seguir para poder estar mais atento a isso também. Quanto às universidades, Cássia falou, e todos nós olhamos, eu já estive na academia muitas vezes também, o apagamento é total. Olha quem se formou comigo na minha pós-graduação, na minha graduação, em literatura, cadê os negros da minha turma? Quanto literatura desapareceram, quanto arte. Então, há uma intenção, sim, de apagamento total. Há uma intenção, sim, de invisibilidade mesmo. Isso é muito sério. Conhecer o Adilson e a Kézia, que podem falar com maior propriedade sobre essa ilustração, esse campo da imagem, com maior propriedade do que eu. E eu gostaria, sim, de conhecer melhor o trabalho da Kézia e do Adilson, sim. Quem sabe um dia temos obras ilustradas aí para vocês, seria uma honra, viu? Estamos fazendo pontes na Mostra Literária Maravilha! de Salvador, pessoal. Ótimo! E só para a gente colocar isso em dados mais concretos, existem no mercado literal apenas 3% de escritores não brancos publicados. Então, 3% de autores não brancos é muita coisa. Dados de 2020. A pergunta que eu vou passar para a Kézia, também sobre ilustradores e ilustradoras negros, indígenas,
com deficiência, mas, somado a isso, a pergunta especial, ela estava tentando fugir dessa pergunta, Kézia, que coisa feia! Evaldo Jesus, ele fala, Kézia, fale um pouco da arte do grafite. Não fuja, Kézia. Ai, meu Deus. Para quem não sabe, eu também sou grafiteira. Eu grafito desde 2015, se eu não me engano. Mas eu vou responder a primeira pergunta antes, para poder, porque eu já estava aqui com a cabeça tentando lembrar de vários nomes, mas assim, eu conheço muitos ilustradores e ilustradoras negras e negros aqui em Salvador, até mesmo também por conta do grafite. Tem muitos artistas do grafite aqui de Salvador que também trabalham com ilustração, também trabalham com designer, né, e que estão fazendo trabalhos de ilustração maravilhosos, né? Tem o Oliver, que é um amigo meu e que ele é incrível, ele é um artista aqui de Salvador também, do grafite, mas ele também ilustra. Gente, tem muita gente. Tem o Ramsés, que é o Thiago Ramsés, ele faz um trabalho também de ilustração de orixás maravilhoso. Tem a Nanda, né? A Nanda Santana, que também tem um trabalho muito expressivo. Ela retrata, né, sempre pessoas negras, né? Assim, ela, a partir de fotos de pessoas que ela, do convívio dela e, enfim, de trabalhos de fotógrafos, de outros artistas visuais, ela produz as ilustrações dela, os grafites, e é um trabalho incrível. Tem a Monique, que também está começando a trabalhar com ilustração agora, mas ela também é grafiteira. Tem vários que vocês já citaram aí, como a Tamiris Lima, que vários já citaram e que também é maravilhosa. Gente, tem tanta gente que tem área que faz assim. E assim, além de Salvador, né, em vários outros lugares também tem muitos. No Pernambuco tem uma ilustradora maravilhosa, que é a Natália. Eu esqueci o nome dela agora, que eu só chamo ela de Natê, mas se colocar Natê no Instagram, aparece. Natália Ferreira, ela é ilustradora também maravilhosa. Tem Stephanie Lima, que é incrível. Tem a Luna Baixa. Gente, tem muita gente assim, maravilhosa, muito ilustrador, ilustradora, negro, negra. Deficiente, eu acompanho o trabalho de uma ilustradora que há muito tempo ela não atualiza as redes sociais. Acho que o nome dela, ela assina como Piel, Pearl, eu acho. Mas eu não me lembro exatamente agora, eu posso tentar depois mandar essa referência. Mas era a única pessoa a perceber que eu acompanhava o trabalho de ilustração e que parece que não está mais fazendo. Eu vou procurar saber disso, né? Porque eu não aparece mais atualizações dela para mim, eu vou procurar saber. Mas também era a única pessoa que eu conhecia, né? De referência a PCD na ilustração. Tem a Laísa Morena daqui de Salvador, que tem um trabalho também muito bonito, ela ilustra livros. É incrível, ela tem quadrinhos, tem um Instagram chamado Mina da HQ, que me seguiu, e através desse Instagram eu vi vários artistas que eu não conhecia, né, que são mulheres e que, além de ilustradoras, elas também trabalham com quadrinho, que também é algo muito... Tem muito artista negro fazendo quadrinho, inclusive em Salvador, e que a gente não conhece, né? E o quadrinho, assim como os livros infantis, eles estão presentes na nossa vida desde a infância, né? Tem a Crica Monteiro, que é uma grafiteira maravilhosa de São Paulo, e que ela é design ilustradora também, estava trabalhando na Maurício de Souza, e que também tem um trabalho de ilustração lindo. É muita gente. Se eu fosse listar todo mundo que está vindo na minha cabeça, ia tomar o meu tempo todo. Mas tem muita gente maravilhosa aí que vale a pena a gente conhecer o trabalho, né, e trazer para as nossas publicações, nossos livros, nossas cartilhas, enfim, todo tipo de material ilustrado, né, que é uma galera realmente muito competente. Com relação a uma questão que apareceu aí sobre ser ilustrador, né, eu sou ilustradora, assim, mais profissionalmente há pouco tempo, né, como meu primeiro livro foi A Chance da Minha Mãe, da Ana, que foi uma coisa muito... da Ana Fátima, eu falo Ana porque eu sei que vocês conhecem, mas as pessoas que estão assistindo podem não saber. É uma escritora baiana maravilhosa também, tem uma escrita sensível, linda, muito... Eu sou muito fã de Ana Fátima. E o primeiro livro que eu ilustrei foi dela, ainda naquela ilustração... ele aqui, e aí a Dilson tá mostrando aqui também. Foi ainda a ilustração tradicional, eu fiz na mão, porque, assim, é também um mercado... As pessoas que pretendem ser ilustradoras, né, sobretudo pessoas que
não tem, como foi o meu caso, tipo, eu cresci sem a menor noção de como acessar esse universo de você trabalhar com arte, né? Trabalhar com desenho, fazer do seu desenho ilustração, tornar trabalho, que tipo de qualificação precisaria buscar. Porque a gente cresce mesmo sem esse incentivo, né? Vamos dizer assim, que para nenhuma das artes a sociedade incentiva ninguém a trabalhar, né, com arte. E com desenho parece que nem existe, né? Assim, quando a gente está naquela época de vestibular, de escola, que está todo mundo querendo saber o que fazer, eu só gostava de ler e de desenhar. Ficava me perguntando, meu Deus, o que é que eu quero ser, o que é que eu vou fazer, né? E, tipo, não tinha nenhum respaldo, não tem nenhuma orientação. Isso, inclusive, é uma coisa que precisa também, né, de mudança, porque existem muitas profissões possíveis, assim, que as pessoas precisam entender como fazer para acessar, né, esses lugares, né, como fazer esse tipo de trabalho. E aí, eu vim muito desse lugar de não saber. Então, esse primeiro livro, ele foi muito experimental. Eu já estava fazendo arte na UFBA, antes disso eu fiz letras. Na Unijorge, instituição, eu ganhei uma bolsa logo quando saí da escola. E fiz letras lá, né? Foi um curso extremamente interessante, mas eu queria ter feito arte naquela época primeiro, mas eu adorei ter feito letras. Só que ainda por aquela questão, né, de não saber como acessar aquele espaço, a gente ainda fica, ai meu Deus, vou morrer de fome, ai meu Deus, não vou ter trabalho, como ninguém trabalha com desenho, e, tipo assim, só quando eu comecei a fazer grafite, em 2015, foi que eu comecei a acessar outros espaços, outras pessoas que trabalhavam, viviam, né, e se sustentavam de desenho, de arte, de ilustração, então, assim, aquilo foi o que eu precisava para poder começar a entender que eu poderia profissionalizar essa minha, que a minha vontade de profissionalizar isso era possível, né? E começou a ser possível. Só que esse livro ainda foi o meu laboratório de experiência. A Ana falou assim, eu conheci a Ana num evento de grafite, a caminho de um evento de grafite lá em Candeias. Ela estava indo fazer um trabalho de literatura nesse mesmo evento. E a gente se conheceu lá e ela perguntou se eu ilustrava livro. Eu falei, nunca ilustrei, mas posso ilustrar, tenho muita vontade. E aí ela me convidou para ilustrar esse. Foi um trabalho muito, muito incrível, que abriu muito a minha percepção. E é dessa forma que acontece com a maioria dos ilustradores que eu conheço. Né? É muito assim, faz um trabalho que é mais naquele campo experimental, e só então sente que é possível, e aí busca fazer curso, busca se aperfeiçoar, busca entender as dinâmicas e se joga, né? Porque, assim, como uma profissão tradicional, que você já faz determinado curso, sabendo que é aquilo que você vai fazer com tem 200% de certeza, ainda é um privilégio de poucas pessoas que recebem esse incentivo familiar, que tem esse conforto de não arriscar, que não precisam arriscar uma profissão assim que, ai meu Deus, que não pensa assim que pode ficar sem dinheiro, não tem aquela preocupação de tenho que fazer algo que me dê um retorno primeiro. Então, ainda você seguir direto esse caminho, né, de ilustração, ainda passa por isso, né? Ainda é um privilégio muito dessas pessoas que não têm essa preocupação de preciso ter um dinheiro agora quando sair da escola. Preciso escolher uma profissão que me dê um retorno, depois eu faço o que eu gosto. Então, muita gente que eu conheço partiu desse mesmo lugar e hoje tem feito trabalhos maravilhosos, né? Eu não sei se é o momento de mostrar livro, mas como eu já mostrei as tranças da minha mãe, eu vou mostrar logo o segundo, que foi Maqueba, também na Ana Fátima. Esse livro, a ilustração, eu já estava começando eu estava estudando, né, ilustração e tal, mas esse ainda fiz em parceria com meu irmão, que é design, ele me ajudou Elias Paulo, o nome dele, ele trabalha com design, também é do grafite, todo mundo é grafiteiro nesse caso. E aí, ele me ajudou, na época eu estava começando a entender de ilustração digital, ele me ajudou com as autorizações do desenho, né, dos desenhos, eu também fiz de forma tradicional, e foi uma experiência também diferente. E Jana, que é o último, que é da linda, maravilhosa Lorena, foi lançada recentemente, que é o Xodó de Nós Duas, né? Porque Jana foi um trabalho já que foi 100% meu, sabe? Assim, eu fiz ilustração, diagramação, tudo aí que envolve a feitura do livro foi por minha conta. Então, tipo assim, por isso é que esses 3 livros é uma escadinha assim mesmo que vai
que estão bem marcados, assim, cada um deles está uma etapa da minha evolução mesmo, enquanto pessoa ilustradora que tem corrido atrás de realmente, cada vez mais, né, viver de ilustração, entender todas as dinâmicas que envolvem o processo de contato da ilustradora com as editoras, com o autor, esses processos todos de outras coisas que é muito para além do desenho, né? O desenho é só uma pequena parte, mas tem muitos trabalhos envolvidos e Jana é o primeiro passo no caminho desses muitos passos. E o grafite, que eu esqueci de falar. Mas é isso, o grafite, eu acho que eu falei até, né? Comecei em 2015 e faço até hoje, menos por conta de toda a correria, né? Durante esses 4 anos eu tive que lidar com essas 2 profissões. E o grafite acabou ficando um pouco de lado, então só pinto quando dá mesmo. Mas eu também um trabalho muito prazeroso, mas que eu levo mais para o campo da satisfação pessoal do hobby mesmo, né? Minhas personagens no grafite também são negras. É uma maneira de... A rua, ela é um museu a céu aberto, né? Você não precisa entrar num museu para você ver um grafite, né? Apesar dele estar chegando lá, bem devagar, mas está chegando, estão começando a ver, né? Que grafite é potente. Mas a rua, ela é um museu a céu aberto e eu encaro isso como uma possibilidade mais ainda de colocar nossas caras, né? Nossos rostos, nossas narrativas nesse lugar também da rua, para que cada vez mais as pessoas entendam que a rua também é nossa, né? A rua é nossa, como diz Emicida. Que maravilha, Kel. Eu tô aqui, ó, gente, mais um trabalho, as artes da Kel, um caderninho aqui artesanal, que ela não falou, mas tudo bem, eu perdoo. É muita coisa para falar. Vou passar aqui para alguns comentários. Tranquilo, meu amor. Vou passar aqui para o comentário. Eric Conceição. Realmente é um processo constante, ainda temos muito a caminhar, insistir, persistir para continuar a existir. De fato, Eric. Muito obrigada pelo seu comentário. Temos aqui 2 perguntas que estão coadunando lindamente. A primeira que eu vou colocar, Valdec Jesus. Como vocês entendem a política de escola sem gênero, sem partido, sem debate sobre religiosidade, etc., e como combatem isso em suas literaturas? Então, segura aí essa questão da escola, né? E vamos para uma questão bem próxima, que é uma questão também sobre material escolar, sobre educação, sobre o espaço da literatura, que vem aqui com Evaldo Júnior. O grande meio nosso de divulgação do livro ainda é o PNLD, que é o Plano Nacional do Livro e do Material Didático, que é do governo federal. Vocês acham que as demandas dos nossos futuros consumidores de leituras são contempladas no material adquirido pelo governo? Lembrando que o PNLD, esse ano, contemplou o livro de Cidinha da Silva, Os 9 Pintos da África. Mas qual é a proporção e taxa desse material com representatividade que chega às escolas pelo Plano Nacional do Livro Didático? Temos literatura LGBT? Temos literatura indígena? Temos literatura negra em quantidade? Então, vamos falar um pouquinho a partir de Adilson. Vou voltar o microfone. As perguntas, Valdec, bem complexas, né? Na verdade, como é que vai ter uma escola que não vai falar sobre política, que não vai falar sobre gênero, que não vai falar sobre religiosidade no nosso país? Em um país em que tem racismo, né, contra as pessoas negras, tem racismo, tem um preconceito contra a religiosidade negra, é um país um dos países que mais matam mulheres, né, LGBT, pessoas LGBTs. Então, como é que não vai se discutir essas questões na escola com as crianças ou com nossos adolescentes de alguma forma? É preciso realmente discutir esses assuntos, claro que a forma política, no sentido não de partido, essa política, esses partidos, né, políticos que a gente conhece aí, mas no partido do entendimento de como a gente pode desconstruir essas coisas na nossa sociedade. Como que nós vamos conversar com essas crianças para que elas entendam que essa política que existe, que há muito tempo, ela precisa ser uma nova política para que contemple a todos e todas,
para que não haja mais essas mortes de mulheres, essa morte de pessoas negras, essa morte de LGBTQIA+, né, como tem acontecido aí. E foi justamente pensando nessa questão, que é um dos temas aí da pergunta, que foi a questão de gênero entre homens e mulheres, nesse sentido, que foi escrito As Mulheres da Bayomi, né? Ele, inicialmente, foi pensado para fazer um livro infantil ilustrado, foi até na universidade isso, um livro de meu TCC, mas, para além disso, ela precisava trazer uma contribuição social, né? E, naquela época, eu estava, 2014, 2015, eu estava pensando muito sobre a questão da mulher na sociedade, sobre as violências, sobre como parceiros não entendiam que o relacionamento tinha acabado e, por isso, sequestravam as mulheres, matavam suas parceiras e tal. Então, pensando muito nisso, nessas violências todas, eu gostaria de fazer um livro que fizesse uma reflexão sobre essa questão de gênero e que trouxesse a mulher como protagonista da história, que ela se colocasse como ela quer estar nessa história, né? Qual o papel que ela quer fazer. E por isso foi pensado esse livro, As Mulheres da Bayomi, trazendo a mulher, dizendo que ela queria caçar, ela quer pescar, ela quer lutar, e apresentando isso para as crianças de forma lúdica, né? Então, fala sobre as questões de gênero nesse sentido. Sim, como é que sua mãe é? Sua mãe não é uma guerreira, sua mãe não é sua tia, sua avó, são pessoas guerreiras, né? Que estão na sociedade, que faz vários papéis, cuida da criança em casa, trabalha fora de casa. Isso é ser guerreiro, ser guerreira, né? Então, eu acho que a minha contribuição nesse sentido, trazer para as crianças nesse sentido, essa reflexão de gênero já na infância, porque isso a gente já tem que construir já na infância. E a outra contribuição é essa questão mesmo, falar sobre a representatividade do negro nesses livros infantis. Mostrar que existe essa diversidade, e essa diversidade precisa ser reconhecida e valorizada. Quando eu estou nas escolas, né, quando era possível estar nas escolas, fazer a oficina de bonecas da Miami, muitos meninos, no início, né, para fazer a boneca, achavam que aquilo não é coisa de menino fazer, né, fazer uma boneca. Fazer boneca? Sim, você pode fazer boneca. Isso não influencia nada na sua vida. Você vai apenas entender que isso aqui é uma parte da cultura, que faz parte da nossa cultura, que valoriza nossos traços, valoriza nosso povo, e que está sendo mostrado aqui para vocês, para que vocês entendam que existe essa diversidade e precisa ser valorizada. Então, quando eu ia fazer as bonecas, falando sobre a boneca Bayomi, que é feita de tecido, de retalho e tal, aí alguns ficavam assim meio, né, rasabiados. Mas quando começava a fazer a boneca, né, mostrava os nós, sei o que e tal, e que começava a mostrar, quando colocava a roupa, o vestido da boneca, aí pronto, todo mundo queria fazer. Todos os meninos queria fazer para presentear sua mãe, para fazer um chaveiro, para presentear a tia. E tinha gente que queria ficar com essas bonecas mesmo. Eu digo, não, essa aqui é minha. Eu vou fazer outra para dar minha mãe. Então, eu acho que essas ações, né, como a Calu, da Cássia Vale, mostrando a criança inteligentíssima ali atrás e nos museus, apresentando sua cultura, sua ancestralidade. A Emília com a banda das meninas, né, falando sobre meninas tocando bateria, fazendo uma banda só de mulheres. Isso é ser político. Então, não tem como não falar sobre essas questões políticas de forma responsável, claro, nas escolas. É preciso, sim, falar, mas de forma responsável, mostrando que coisas precisam ser desconstruídas, que coisas foram construídas ao longo da história e que são coisas que são equivocadas, pensamentos distorcidos em relação à mulher, em relação aos gays, em relação a pessoas que são gordas, em relação às pessoas negras, né? Então, realmente, o combate é esse, através da nossa literatura, através das nossas ações, nossas ilustrações, nossos textos, de forma responsável, claro, mostrando os lados que precisam ser equilibrados. É isso. Que lindo! E só trazendo mais dados, a Adilson fala sobre o país que mais mata homossexuais, mulheres. 24 minutos, um jovem negro assassinado. A cada 13 horas, uma mulher negra assassinada. A cada 19 horas, um LGBT assassinado. Aqui no Brasil. E o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Esse é o tipo de dado que o Brasil deveria ter vergonha de possuir. Emília, nós estávamos falando sobre PNLD e sobre a representatividade no PNLD. As questões sociais, raciais, de representatividade e a representação dentro do PNLD. As escolas, como é que você tem visto? Elas têm abraçado, o PNLD tem aprovado livros que falam sobre esse tipo de conteúdo?
Eu quero pedir desculpa que eu tive um problema técnico, por isso eu fui e voltei. Eu acho que Kézia trouxe muito bem lá atrás, no começo, em uma das falas, a questão de como fica a escola e as professoras nesse momento da mediação da leitura, quando a gente tem muitas vezes, né, a escola que não fortalece esse movimento de trazer a diversidade, de trazer representatividade, né, na hora da leitura, principalmente para as crianças muito pequenas. Então, o PNLD atual, esse que ia ser agora e depois adiou, é um projeto político que tem, assim, é muito questionável a forma que ele lida, que ele trata a literatura para a infância, né? Como ele enxerga o livro para o bebê, como ele enxerga o livro para a criança pequena, como ele enxerga, né, a literatura em sala de aula, nesse ambiente escolar. Então, eu acho que esse é um projeto político em geral, assim, infelizmente, esse governo demonstra, né, que tem uma ideia de literatura muito diferente do que eu pessoalmente acredito, né, em relação à literatura. Então, Conta para Mim, por exemplo, é um outro projeto que tem muito a ser debatido e discutido, que, do ponto de vista de representatividade e de diversidade, é uma lástima. Mas eu acredito que, sim, tiveram obras aprovadas nesse sentido, mas vai depender muito das professoras se sentirem fortalecidas e respaldadas para levar essas obras para a sala de aula. Eu escuto muito no âmbito das escolas particulares o quanto existe, de fato, uma censura, né, dos próprios pais e da própria escola quando se traz algum tema, algum livro que saia daquele conto de fadas que eu falei no começo, daquele lugar ideal, que não é nem um pouco ideal, mas que se criou do que a criança pode ter acesso. Então, eu vejo que muitas escolas travam, né, quando você traz um livro que às vezes na sutileza, às vezes uma besteira, assim, que você fala, não é possível que alguém disse que esse livro, por exemplo, como ela trouxe, né, o livro do Lázaro Ramos, é sério que alguém disse que não podia ler esse livro para uma criança? Teve uma escola que uma vez a mãe me ligou terrivelmente assustada, dizendo que a escola não queria que a família, que as crianças lessem Meu Crespa de Rainha. Um livro lindo, que eu não consigo entender onde é que tem algum tipo de problema em ler esse livro em sala de aula, ou qualquer livro, na verdade, né? Eu acho que é importante da gente pensar nessa formação dos mediadores, nesse fortalecimento, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas também, que essa questão, existe uma censura hoje muito forte, seja ela institucional, seja ela mais sutil, porque existe essa perseguição, assim, realmente. Então, acho que quanto mais diversidade, quanto mais... aquilo que eu falei no começo, tem que ter coragem. A gente precisa realmente ter coragem e assumir isso como um compromisso. Cássia, PNLD, escola e literatura. Tive um probleminha também aqui. Tá na cara que esse é o país do podre poder, né? Onde realmente está difícil ensinar tudo isso, falar de religiosidade, é o que querem. É o que querem. Temos avanços, se tinha uma pioneira, um militante, tá na estrada uma cara, a mulher, pô, se não rolar para ela, eu sei, conheço, é uma querida, a força e a luta que tem para rolar, para a gente dizer que tem um Cidinho aí nesse processo. Então, tá na cara que eles não estão querendo, é a velha força, e a gente sabe que nas escolas realmente particulares é outra guerrilha para eles entenderem o que é que vão tratar esse aluno. A escola pública, por sua vez, também não tá, além de estamos trabalhando com podre poder, a escola pública também, às vezes, a gente tem diretores e certos professores que também só acham bacana perpetuar isso que está aí. Quer dizer, a luta é árdua, é um gigante, nós somos super Dom Quixotes, precisa disso, de ter liberdade, de ter força, porque são muitos moinhos gigantes. Mas não quero dizer que a gente não vai conseguir. Vamos conseguir, vamos poder. Haja vista, eu estava lembrando, Heraldo, que às vezes a gente não tem projeto nenhum mesmo, não. Para
particularmente, faço com o Calu uma guerrilha. Tem um projeto chamado Cirandando com o Calu, que eu vou com sacola, com o livro dos amigos, mas ninguém me banca isso não. Isso aí é uma louca que vem de 30 anos de um teatro de militância, que eu acredito nisso sim, porque para as pessoas visualizarem que a gente está acontecendo, precisa de muita internet, precisa de muita vontade de estar junto e da gente criar. Eu vou dizer pelo que eu vivo. Volto a dizer, tem 30 anos fazendo teatro negro, preto para valorizar. Aprendi que a gente não tem, o bando não tem patrocinador, não, mas estamos aqui vivo. Porque tem uma coisa maior, tem uma vontade imensa do que é que você quer, aonde você quer chegar. Vai chegando também a responsabilidade de quantos pretos e pretas pretinhas assistem o bando para também dar o seu pulo. Então, acabei que, lógico, quando eu fui para a literatura, eu tinha que levar essa outra energia também. Então, eu acredito nesse trabalho, volto a dizer, eu acredito nesse trabalho coletivo que a gente tem feito, que estamos fazendo, que a Mostra também está fazendo, e que acabou de abrir dizendo que tem 45 pessoas juntas. Acho que esse coletivo é que vai nos fazer mostrar, nem que seja um universo paralelo. Porque nessas escolas, pergunte a Cidinha quantos anos de luta para rolar isso esse ano. Cidinha está na estrada, gente. Cidinha dá aula do que é isso. Esse macete aqui, tem que aprender muito com ela. Ela é uma excelente mestra e lutadora pra caramba. Outra quixotesca. Então, o bacana era a gente... Claro que no Brasil, como esse, era pra gente ir de galera. Pô, a gente acabou de falar, representatividade importa. Os livros que eles mandam aí, e esse Poder, então, esse livro que estão por aí, é deseducar. É, mais uma vez, fazer o processo de nos invisibilizar total, deseducar, botar a gente naquele lugar que a gente falou no começo, das tias Anastácias, etc. assim, que é melhor pegar, ridicularizar aquele jeito e a gente não vê aquela mulher como uma mestra do saber. Se Dom Quixote, se Monteiro Lobato quisesse, tia Anastácia estava ali, mas estava como maestrina do saber. Não é do jeito que ele coloca lá. E que a gente sabe que a propaganda é de Dona Benta, que na historinha dele, nem na cozinha a Dona Benta coloca, vai lá. Então, imagine aí, o que é que a gente está falando, gente? O processo é muito maior, o buraco é muito mais embaixo, mas nem por isso vamos desistir, não. A prova disso, estamos a gente aqui num domingo de tarde de sol, discutindo literatura e representatividade. Isso é poder. Isso mostra que a gente faz diferente, sim. E se não vier de lá de cima, eu acredito nisso. Faremos nosso universo paralelo. Na real, já estamos fazendo, mas volto a dizer, não queremos também estar só no universo paralelo. Queremos estar nas grandes editoras, nas excelentes livrarias, porque é o nosso lugar. E vamos chegar. Já estamos no caminho e a gente vai seguindo, vai segurando um braço do outro para subir todo mundo junto. Quem tiver foguete. Querido Heraldo, PNLD, Escola Representatividade. Sim, uma representação significativa. Bote uma corrente na escola, bote pedras lá dentro, bote uma pedra na frente e não coloque pessoas dentro da escola. Fechemos todas as escolas. Porque se uma escola existe é porque é o campo da diversidade. Ela se encerra saberes múltiplos. Ela se encerra uma visão recortada do eu do outro e do nós pelo mundo. A escola sem partido, ela só não é uma piada porque ela é trágica. Retirem os seres humanos da escola. Vamos fechar todas as escolas. Porque se você, eu e qualquer um, tiramos os pés do nosso quarto e vamos para a sala e encontramos um parente, ali já é uma diversidade. Cada ser humano é esse poço de voz, recortada numa desconstrução contínua de olhares múltiplos, de saberes, de desejos, do gostar, da diversidade. Então, é simples. Vamos tirar as crianças das escolas. Vamos fechar as universidades. Aí, vamos tirar os professores. Aí teremos uma escola sem partido e não teremos uma escola. Mas se for abrir a escola, podem colocar a escola sem partido que quiser, porque lá dentro tem pessoas. E pessoas são líquidas. E a água arranja formas de se moldar ao espaço histórico, a esse pensamento.
Isso é muito importante. Quanto aos livros chegarem no PNLD, eu tenho 17 anos de escrita, fiz esse ano. Tenho livros meus que são muito vendidos. Eu, graças a Deus, graças ao meu trabalho e às pessoas que encontrei pelo caminho, eu vivo de literatura. Não tem um estado no Brasil que eu não conheça, ou meus livros foram, ou eu fui junto. O PNLD, desde que eu me conheço como escritor, eu tenho livros no PNLD, desde que eu me conheço como escritor, a questão é, se compra muito pouco pela dimensão do Brasil. Se compra muito. Isso é miséria, tá? Isso é mixaria. Isso não chega. E quando chega, você encontra situações de escolas que não têm condições de receber esse livro. E mais, professores que não sabem manipular esses livros. Não conseguem mediar a leitura porque nosso país não é de leitor. É de livros, mas não de leitores. Eu sempre digo que nós precisamos cada vez mais de escritores, cada vez mais de teatro, cada vez mais de música, cada vez mais de contadores de histórias, porque não dá conta. Me fala aqui vocês, amigos aqui que estão aqui, ilustradores, escritores nesse momento aqui, quem é aqui em Salvador que tem criança que nunca viu um escritor na vida? E disso eu tiro meu chapéu, eu tenho certeza absoluta disso. Então não precisamos de mais escritores? Precisamos. E que esse livro chegue para transformar, que esse livro chegue para desconstruir esses pensamentos raciais, para se combater o pensamento, para se combater a todo tipo de agressão ao ser humano, a todo tipo de racismo. Então o livro não chega, gente. Acreditem, eu viajo o Brasil e conheço o Brasil. Eu vivo da literatura. Não chega. E se você tirar, imagine só, sem livro, e o que acontece? Quem salva de fato um pensamento em literatura no Brasil ainda? São as escolas públicas, as escolas particulares também, mas as escolas públicas acontecem muita coisa nas escolas públicas. Nós não sabemos. Eu conheço projetos maravilhosos aqui na Bahia, no estado da Bahia, que muita gente desconhece, como o do professor Carlinhos Ribeira do Amparo, que faz com aquelas crianças lá, naquele sertão, um projeto de poesia maravilhoso. A Biblioteca de Paiaiá, a terceira biblioteca maior do mundo, rural, está aqui na Bahia. Então tem pessoas fazendo coisas assim. Agora, se você que não quer uma escola que pense, uma escola que transforme, uma escola que critique um sistema de poder, porque ela não está satisfeita, então feche as escolas. Escola sem partido é impossível. Ela é uma loucura insana, amarrada dentro de uma pedra, jogada no fundo de um oceano. Ela não tem sentido para estar lá no fundo. Por aí. Heraldo é potência, viu? Késia, querida, PNLD, representatividade e o espaço da escola. Sobre o espaço da escola, né, é aquela questão como eu cheguei a comentar no início, né, quando se trata de escola, eu esqueço um pouquinho lá do ilustradora e relembro, né, dos momentos de professora e de aluna também, né? E eu sinto assim, gente, que parece todas essas medidas descabidas, né, de interferência, né, no nosso trabalho, no que pode ser dito, no que pode ser lido, o que deve ser visto ou não, falado, enfim, né, ensinado. Isso tudo só mostra que, assim, nunca foi fácil, né? É um papel... A escola é um lugar, o próprio sistema educacional que a gente tem é um lugar que precisaria de muito ainda para se tornar próximo do ideal, sabe? A gente ainda vive a gente ainda tem um sistema educacional muito deficitário nesse sentido, né? Muito... Como é que eu posso dizer? Muito frágil, porque ele tem muitas brechas, ele é constituído de uma maneira que permite com que essas atrocidades tenham um impacto tão grande no nosso fazer ali, né? No nosso trabalho, de uma maneira tão rápida, assim como vem. De repente a gente trabalha de uma forma e de repente você não pode mais trabalhar assim, porque de repente temos um problema aqui, né? E assim, eu vejo muito o espaço sala de aula mesmo como um espaço de compromisso mesmo daquele mediador ali que vai estar
levando, né, levando materiais, levando discussões, e eu não consigo ver isso em todos os professores, infelizmente, né, porque a gente costuma falar, o professor precisa ser valorizado, e precisa, né, eu sou uma pessoa que sou professora por formação e sei como isso acontece. Mas não é só isso, sabe? O sistema educacional mesmo, as nossas políticas, a nossa forma de fazer educação, a nossa forma de construir a escola é que precisa também ser valorizada ou ser reformulada, sabe? Precisa realmente pautar os interesses que são de fato relevantes para a construção de uma sociedade mais saudável, né? E quando esses projetos, né, eles vêm para destruir tudo isso, né? Que tipo de leitura é que é permitida? Você falou que, Lina falou, né, que a Cidinha entrou e tal, muito perfeito, mas é como você falou no início, quantos são, né? Qual a quantidade? Como tá aí a questão da quem ainda que a gente lê? E ainda no desgoverno que a gente vive, né, gente? Quais mais atrocidades é que vão colocar para que a gente repasse para os nossos alunos? Como é que a gente constrói uma escola saudável com todos esses atravessamentos tão negativos, né? E todas essas interferências tão como é a expressão? Quando algo tenta impedir o nosso trabalho. Enfim, como é que a gente constrói? Então, assim, eu quando penso sobre essas questões, eu penso que é cada vez mais difícil. Parece que são iniciativas que, quer dizer, parece não, elas são um projeto, né? Elas são um projeto de sociedade que é exatamente o oposto do que a gente tem falado aqui para que a gente pretende construir, né? Elas visam isso, elas visam realmente construir uma sociedade engessada, né? Uma sociedade em que não há respeito, uma sociedade em que não há consciência, uma sociedade em que as crianças vão ler. A referência de crianças negras na escola vai ser para sempre Menina Bonita do Laço de Fita, que é o quê? Uma menina que não se conhece, não sabe do seu passado, não sabe sua história, não sabe de onde veio, né? Então, assim, a gente quando para pensar tudo isso, poxa, só podem estar querendo dificultar que a gente contribua para a melhoria da sociedade, e é exatamente isso que acontece. Né? O trabalho é para dificultar que a gente avance, que as nossas crianças avancem, que as nossas crianças se tornem pessoas respeitosas, pessoas conscientes, pessoas seguras, né? Adultos seguros, porque crianças são pessoas, as pessoas que fazem esse projeto, que fazem essas leis, que estão à frente da nossa política, e que de várias formas sempre estiveram, são pessoas que esquecem muitas vezes, né, que a educação básica que a escola oferece, as pessoas que estão ali para receber aquela educação são pessoas que são pessoas, na verdade. Criança, meu Deus, é criança. Gente, criança é uma pessoa, adolescente é uma pessoa. São as pessoas adultas que vão estar aqui depois que a gente não tiver mais, que vão estar construindo, vão estar dando continuidade ao mundo. E que mundo é esse que a gente está trabalhando para construir? Que mundo é esse que essas organizações, que essa organização política está batalhando para construir, né? É um mundo atrasado, é um mundo em que a gente é cada dia mais para que a gente seja cada dia mais servil, né? E menos consciente das nossas potências, né? Então, assim, eu vejo muito a escola como um espaço muito desafiador. Eu falo assim, educação não é estar na área da educação não é para qualquer pessoa, porque é um trabalho de guerrilha. Se a pessoa for minimamente responsável com as pessoas que estão ali sobre que você está precisando mediar, né, conhecimento, conteúdo, você está precisando educar naquele espaço, você tem a mínima consciência da responsabilidade que você tem com a construção de um mundo futuro e que aquilo está começando ali, a sua responsabilidade nessa construção está ali naquele momento, naquela sala de aula, você se assusta com o quanto que está difícil, né? É fácil para um professor que não tem essa mesma consciência, mas quando a gente tem essa preocupação, a gente vê o quanto que de todos os lados existem boicotes para impedir que a gente faça o melhor, tanto pelos nossos alunos quanto pela sociedade que a gente tem construído, né? É um tema muito sensível para mim ainda.
eu me afastei da área da educação no passado, assim, estar em sala de aula, por muitas coisas, inclusive, não que isso me afastou da sala de aula, mas, assim, eu queria entender que a gente não pode estar na sala de aula de qualquer jeito, a gente tem que estar dentro do espaço da educação como pessoas que realmente estão ali para dar força de transformar mesmo, né, aquelas realidades que estão ali a nosso alcance, né? A gente está ali para poder, sei lá, através daquelas pessoas, são aquelas crianças ali, a gente conseguir dar uma contribuição para o mundo, né? E enquanto a gente não tá... E quando a gente tem essa postura, tudo é muito difícil, tudo parece que a gente está fazendo as coisas errado, parece que a gente está querendo prejudicar sei lá, né? As crianças, a escola. Parece que a gente está... Eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, não se pode misturar essas causas sociais em sala de aula não, porque elas são coisas pessoais, é da visão de cada um. Gente, como assim as causas sociais são coisas pessoais? São da visão de cada um, são sociais, né? A sala de aula é a pequena sociedade ali, tá a diversidade que o Heraldo falou. Não tem como você construir uma escola que não seja diversa, por mais que você tente esconder narrativas, esconder, enfim, a pluralidade, ela tá ali, né? Por mais que a escola dissesse que a aula de balé era só para meninas, tem um menino querendo fazer, né? Porque, assim, não tem como, a escola é um espaço que ela deve entender isso, assim, a nossa escola, o nosso sistema educacional, ele ainda está muito fragilizado com esse mundo, com essa sociedade torta que a gente vive, né? Mas é como Cássia fala sempre, aí nas falas dela, a gente deve se desestimular por isso? Não, a gente deve continuar querendo dar o nosso melhor, né? Eu acho que eu já falei muito. Queridos, muito obrigada por todos estarem aqui, participando, interagindo no chat. Muito obrigada pela participação de vocês. Mas nosso tempo já estourou, então nós vamos passar para as nossas considerações finais. Eu vou começar com a Emília, porque ela tem uma outra programação daqui a pouquinho. Emília, por favor, deixe seus contatos, onde encontrar seus livros e se despeça. Pronto. Primeiro, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer estar aqui nessa tarde de domingo, como disse a Cássia. É uma alegria para mim sempre estar podendo conversar com meus pares e com as pessoas que estão produzindo literatura e que estão lendo também. Bom, eu tenho um Instagram chamado Mãe que Lê. Lá eu faço um trabalho de divulgação de literatura e de convite às famílias para lerem com seus filhos. E eu espero todos vocês lá. E eu vou precisar me despedir, porque daqui a pouquinho eu vou participar de uma live no O de Casa, da TV Bahia. Então, convido todos para ir, todas para assistir. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Um beijo para todos e todas, todos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Agradecemos demais. Adilson, por favor, deixe seus contatos. Eu vou ler ainda aqui algumas frases, tá? Mas deixa todo mundo terminar de se apresentar que eu leio. Vai lá, jogue duro. Bom, gente, obrigado, né, por estar aqui, pelo convite, por estar com todos vocês. Cássia maravilhosa, Heraldo, prazer em conhecer. Kézia também, prazer em conhecer pessoalmente, já conheço pelas redes, mas muito prazer em conhecer. Helena, maravilhosa de sempre, obrigado. Então, para me encontrar é no Instagram, né, @AdilsonPassos21. O livro, infelizmente, por agora está esgotado, mas estou pensando em fazer uma segunda edição no começo do 2021, acho que março, abril. E antes eu vou fazer uma divulgação e fazer uma pré-venda também para a galera aí. É isso aí. Obrigado por estar aqui. Lindo! Cassinha, jogue duro, meu amor. Como é que a gente te acha? Maravilha estar aqui, como eu disse, domingo, conversando só poder. Parabéns a todos nós da mesa. Vocês me acham no Instagram, Cássia_Vale2. Tem o sarauzinho da Calu, os dos desdobramentos da Calu. Calu tem o segundo livro, que é o bloquinho de poemas e canções da Calu, que gerou o espetáculo Sarauzinho da Calu, que é aí um dos talvez contemplados do Prêmio Braskem, está indicado como um dos melhores livros infanto-juvenil, mostrando o desdobramento que a literatura preta faz com a gente, faz para os nossos leitores e para os nossos seguidores, porque, volto a dizer,
Tudo isso é força do coletivo. Calu me fez entrar num portal maravilhoso, conheci, entrei em contato melhor com pessoas como vocês, com esses novos pares, me fez desdobrar um só livro, transformar num projeto Cirandando com Calu, transformar o Bloquinho, que é um livro interativo, que também é uma forma da gente estar aí impulsionando as crianças a gostar de escrever, tem várias páginas em branco, e gera um espetáculo para falar de poesia, representatividade, ancestralidade, através da música e poesia para as nossas crianças, porque realmente, se existe agora uma nova luta, já tem a minha lá de protagonismo do Negro na Cena, é agora, é a gente cada vez mais vou colocar força nas nossas crianças para a gente não passar por tudo que já passamos, cada um de nós por aqui. Eles vão chegar numa outra pegada. Esse é o novo sonho, esse é o novo ideal, é a força da representatividade que, mais do que dar poder, ela cura. Acreditem. Um ser que tem a sua representatividade total, ele é um ser de cura, porque a gente sabe que eles só nos machucam nesse processo todo, mas a gente com representatividade plena, somos seres poderosos e vamos à luta. Então, viva longa a cada um de nós, reverenciando sempre que esses passos vêm de longe, esses versos que ecoam agora através das nossas obras, tenho certeza que cada um de nós sabe de onde vem e reverenciamos, sim, quem esteve aqui muito tempo antes de nós. Então, sigamos aí, estamos aí, vamos nos encontrar mais, fazendo mais barulho, acreditando mais nessa nossa força, não deixando que o poder nos destrua nunca, porque se a gente crê, olha o bando aí, fizemos 30 anos, ninguém queria. Então, essa literatura preta que está agora em abolição, vamos comemorar bolsas de ouro, e muito mais, e mais, e mais, e mais, infinito, porque esse lugar é nosso. Que lindo! Heraldo, querido, deixe seus contatos aí, como que a gente te acha, compra teu livro. Primeiro, agradecer a Rebeca nos bastidores, a toda a equipe que está organizando essa feira maravilhosa, esse encontro maravilhoso, Helena, o Adil, a Kézia, a Cássia, todos, a Emília que saiu, e a todos. Foi uma alegria, me coloco à disposição, Cássia, do seu projeto lá, se quiser levar literatura, conte comigo, eu estou morando em Salvador, dá um toque. Tenho muitos livros, muitas obras lançadas por mais de 10 editoras. Esse ano estou lançando o Romance da Raposa, uma tradução que eu fiz para o Brasil, para a língua portuguesa, inédito em língua portuguesa, vem para o Brasil. E tem outros tantos livros saindo. Vou lançar em breve o Leônidas, que fala de Salvador. Mas Heraldo Miranda Off, no Instagram, estou à disposição de todos os ilustradores para me apresentar, viu? Adilson e Kézia, os seus portfólios, que eu vou adorar apreciar, viu? E quem sabe, né, nesse mundo imenso, a gente pode ter livros, ou indico também, não vejo problema nenhum em estar indicando, viu? E a todos, assim, um beijo, tá, gente? Foi caramelo, isso foi muito lindo, beijo para vocês. Essas coisas lindas continuem, vamos multiplicar tudo isso. Vamos tirar o terno e a gravata, por favor, né? Com criança que trabalhamos, vamos tirar terno e gravata e sapato, vamos pisar no chão e comer caramelo, lambuzar a boca de chocolate. É com criança, gente, vamos embora. Trabalhar, não é verdade? Foi uma honra, foi uma alegria conhecê-los, viu? Beijo, caramelo para todos. Que lindo, já estou sentindo doce na boca. Kézia, querida, como é que a gente te encontra? Para me encontrar, é só ir no Instagram, As Artes de Kel, né? @asartesdekel. É lá que eu posto meus desenhos, tudo que eu faço, meus grafites, meu trabalho com os caderninhos, né? Que, como a Helena falou, eu esqueci de mostrar. Mas também são caderninhos que eu faço, que também surgiram dessa inquietação, né? De, tipo, caderninhos são sempre princesas, é sempre loura, é sempre rosa, né? E esses caderninhos surgiram disso também, são meus desenhos, os personagens são sempre negras, são meninas fazendo o que elas querem, são meninos fazendo o que eles querem, que é isso que a gente quer, foi sobre isso que a gente falou aqui, de certa forma também, né? E é isso, para me encontrar lá, eu tô para inaugurar uma lojinha virtual agora também, mas ainda não, lá também vai ter mais informações sobre isso. A principal rede que eu uso é o Instagram, mas então para me encontrar é lá. Mas eu desejo, tô assim, muito grata por esse momento. Assim, eu tava um pouquinho assim, ai meu Deus, porque eu sou um pouquinho tímida,
Eu sempre falo isso nas lives que eu participo, mas, assim, é muito gostoso falar sobre as coisas que a gente acredita, né? E é isso que eu espero, que a gente tenha cada vez mais representatividade feita de forma responsável, não de qualquer forma, não só por estar, não só porque, tem que ter um negro ali, não, que a gente seja representado como a gente é, né, que a gente, não só negro, como a gente falou, mas que a gente tenha todo tipo de representatividade da pluralidade das nossas existências, que é o que faz tudo ser lindo, que é o que faz cada um ser lindo de uma maneira especial, e é isso que eu desejo, que a gente consiga, com a nossa força de trabalho e a nossa alegria, né, de viver, que a gente consiga construir um mundo em que isso seja cada dia mais possível. E é isso, estou grata a todos vocês pela troca, vocês são maravilhosos, a Dilson, Cássia, Heraldo, a Helena e a Emília, assim, foi muito legal bater esse papo com vocês aqui hoje. A maioria de vocês eu já conhecia, são pessoas que eu admiro muito o trabalho, que são referências naquilo que fazem, e eu só tenho a agradecer. E também as pessoas que acompanharam a gente até aqui nesse papo. Lindo, gente. Vamos tirar a nossa selfie, que a nossa selfie é famosa. Peguem seus livros, coloquem aí, por favor. Já deixem pronto. Vou pegar aqui um emprestado. Meu Deus, cadê? Zula, de Marcos Cagé. Temos lançamento de livros hoje, gente. Continue na programação. Vamos fazer aquela selfie linda que todo mundo ama. Eba! Cadê o sorriso mais lindo da Bahia? Aê, que lindeza! Muito obrigada a todos e todas que estiveram conosco. Continue na programação da Mostra Literária. Vamos ter lançamento de livros mais tarde, então segurem aí. Vou ler o último comentário que eu achei fantástico. Eu acho que é para finalizar nossa mesa com chave de ouro. Acredito no universo paralelo e nas profecias de Cássia Vale, ocupar as grandes editoras, lotar as livrarias de literatura, diversidade e representatividade. Por isso, a nossa mesa, representatividade importa e comércio na literatura, foi um arraso. Beijo a todos, a todas. Muito obrigada por estarem aqui. Galera, que eu não consegui ler todos os comentários. Beijo, pessoal. Muito linda, todo mundo elogiando, todo mundo achando lindo. Muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. E a gente agora só entra arrebentando a porta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Prazer, Gafinha. Já disse, te amo.